Rádio Mega Sul FM, este é o Fala Guimarães, desta quarta-feira, 22 de agosto de 2018. De olho nas eleições 2018, nos candidatos a deputado federal, estadual, aqui da região da Grande Três Cachoeiras, da ponta do litoral norte gaúcho, com a abrangência da 103 FM. O Fala Guimarães conversa com eles. Ontem já tivemos o primeiro entrevistado e a emissora e o programa larga na frente aqui da ponta do litoral com as primeiras entrevistas, ouvindo e conhecendo melhor os candidatos. Você está acompanhando o programa, está em dúvida, não sabe para quem votar, ouvindo o programa, ouvindo essas entrevistas, com certeza vai lhe ajudar a tomar as suas decisões. Hoje é a vez do candidato a deputado estadual, Valmir Pardal. Ele é da cidade de Torres, ele mesmo que vai estar nos dando aqui o seu histórico, a começar agora aqui no nosso programa. Bom dia, candidato. Eu gostaria que o senhor começasse dando uma saudação e já dizendo a origem, quem é, de onde vem o candidato Valmir Pardal de Torres. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação a gente poder dividir com o público aqui da nossa região do litoral, os ouvintes, quais são as nossas perspectivas, quais são os nossos compromissos, a nossa origem, né? Eu sou filho de Torres, eu sou ali do bairro Getúlio Vargas. A gente tem a orientação da gente voltada para o trabalho, né? Eu sou filho de um funcionário público da Corsã, minha mãe do lar, a gente se criou aí como todo bom litorâneo, né? Trabalhando os 2 meses do verão, onde surgia a oportunidade, e durante o inverno aquilo que era possível ser feito. Desde engraxate de sapato, servente de obras, a funcionário público do município de Torres. E eu tenho uma história bacana, porque quando Três Cachoeiras se emancipou, eu estava na contabilidade do município de Torres e nós viemos aqui ajudar a implantação, a instalação do município de Três Cachoeiras. Na época eram as máquinas mecânicas, né, na contabilidade, a gente veio aqui ensinar os funcionários do município de Três Cachoeiras. Eu venho dos últimos 25 anos da segurança pública, soldado da Brigada Militar. Eu fui secretário da Saúde de Torres e vice-prefeito. E a gente tem uma história de vida sempre preocupado com a vida das pessoas. Eu acredito, Júnior, que as pessoas são mais importantes do que as coisas. A razão da existência do Estado tem que ser o bem-estar das pessoas. E eu acredito que, como deputado estadual, assim como fiz quando secretário da Saúde, que construí 5 postos de saúde, construí CAPES, que implantei SAMU, que implantei farmácia popular, que a gente melhorou todos os números, trouxe a mortalidade infantil, que hoje na região do litoral está para mais de 10 para cada 1.000 nascidos vivos, nós trouxemos de 1 ano para 0, né? Depois ficou na média de 3. Então o que acontece? A gente se voltou inteiramente para cuidar das pessoas, inclusive Três Cachoeiras na época teve o apoio de Torres na organização da saúde, que chegou a 100% Três Cachoeiras de ESF, e segundo alguns comentários que eu ouvi da população, o serviço ficou importante, ficou bem realizado na época. Eu acredito nisso, Júnior, que as pessoas são mais importantes do que as coisas. A minha história é uma história como qualquer um cidadão do litoral, filho de gente humilde, que tem que trabalhar, que tem que lutar para sustentar a sua família, que acredita que pode fazer a diferença. Embora todos digam, né, que nós, vindos de origem humilde, não podemos fazer a diferença, eu acredito no contrário. Eu acredito que o cidadão é o patrão do negócio, que o prefeito é o empregado, que o secretário é o empregado, que o vereador é o empregado, que o governador é o empregado e que o povo verdadeiramente é o patrão. Só que o patrão não sabe disso, o povo não tem consciência desta força que ele tem. E ele acaba se subordinando, ele acaba sendo submisso ao
que deveria ser submisso, ou seja, ao empregado. O patrão se submete à vontade do empregado na política. E é esse papel de inverter isso, de inverter esse processo que eu quero fazer como deputado estadual. Trazer para a sociedade gaúcha, trazer para a sociedade da nossa região a consciência de que ele é quem manda. Ele não tem que ficar se humilhando, mendigando, ele tem que dizer aquilo que tem que ser feito e exigir que seja feito. E eu quero ser essa ferramenta. Muito bem. O senhor disse que já foi secretário de Saúde. Saúde. E qual é o seu histórico político? Vice-prefeito, eu fui de Torres, né? Vice-prefeito e agora hoje então vereador, né? Vereador em Torres. Vereador em Torres. Isso. E por esse histórico político, por que o senhor quer ser deputado estadual? Aquilo que eu disse, né, Júnior? Eu quero ser deputado estadual porque eu quero ajudar a transformar a vida das pessoas. Eu quero ser uma ferramenta de transformação. Lá em Torres eu ofertei para o eleitor um mandato coletivo. As pessoas decidem como é que eu tenho que votar na Câmara de Vereadores, se é a favor ou se é contrário aos projetos. Eu divulgo os projetos, a população me orienta e eu sigo a orientação da maioria. Isso eu quero levar essa experiência para o Estado. Eu quero ser deputado estadual porque eu sei que as pessoas são mais importantes do que as coisas e que a nossa região está desassistida de saúde, de segurança e de uma série de serviços que o Estado tem por obrigação fazer e não faz. Por isso que eu quero ser deputado estadual. Eu estou falando com o candidato a deputado estadual, Valmir Pardal, de Torres, e ele está aqui nos estúdios, nesse espaço de tempo em que o programa está entrevistando os candidatos. Deputado estadual não tem emendas, só cria, aprova leis, então de que maneira o seu gabinete, de que maneira o senhor vai atuar chegando ao parlamento gaúcho? Eu tenho uma grande parceria com o deputado federal Carlos Gomes, já eleito e veio para a reeleição, né, que é um deputado que tem sinalizado com recursos para a nossa região. O deputado estadual não tem emenda, mas ele tem a capacidade de articular os deputados federais para que direcionem emendas para a nossa região. O que tem acontecido hoje, Júnior, são deputados federal que direcionam para cá aquilo que eles acham que nós precisamos, não aquilo que nós precisamos verdadeiramente. Então tem casos aí de município recebendo vários veículos e ele já não precisa mais de veículo, ele precisa de saúde, daí a saúde não tem recurso. Ele precisa de infraestrutura, daí a infraestrutura não tem recurso. Um deputado estadual aqui da região vai fazer com que os deputados federais se sintam obrigados a pensar e a ouvir o que a região do litoral quer. Porque o meu compromisso não é com o partido, meu compromisso não é com o governo, meu compromisso é com o eleitor. E se o eleitor de Três Cachoeiras diz que ele precisa de uma estrutura de desenvolvimento na área da indústria do calçado, por exemplo, como eu já ouvi aqui, vamos fomentar a vinda de uma indústria de calçados para gerar emprego. É isso que o deputado estadual tem que fazer, é isso que o deputado federal tem que fazer. Então eu quero inverter esse processo onde os políticos despejam aqui aquilo que eles têm em abundância, aquilo que eles acham que nós precisamos. Não, nós não queremos isso, deputado. Três Cachoeiras quer outra coisa. E lá o Pardal vai dizer, né, ele vai chamar a atenção do governo do estado. Olha, governador, o litoral não tem uma saúde que atenda a necessidade da população. Nós precisamos de um hospital regional onde um paciente de câncer não tem que fazer 400 quilômetros para fazer uma quimio ou uma radioterapia. Isso é desumano. Nós precisamos de um hospital lá no litoral, porque a população do litoral não é inferior à população da capital. É isso que o deputado tem que dizer. Não ficar lá de beijamão com o governador, de submisso do governador, vindo para cá dar desculpa porque que a coisa não funciona. O porquê que a coisa não funciona, a população já sabe. Quando a gente vem como candidato, a gente vem para ofertar solução, não para ofertar explicação. Depois de eleito, eles invertem. Aí eles vêm dizer, olha, o Estado está quebrado. Mas o Estado já estava quebrado quando tu te candidatou. Tu disse que tinha solução e Três Cachoeiras e a região não quer saber de desculpa, ela quer saber de solução. E é essa postura que
que o Valmir Pardal, como candidato a deputado, vai ter de apontar o dedo, botar o dedo na ferida e fazer essa gente trabalhar. E fazer essa gente olhar para o litoral como a gente merece. O pequeno agricultor não tem como carregar a sua mercadoria porque as estradas estão horríveis, não tem condição de trânsito. O mesmo agricultor pega os seus filhos nos braços e sai correndo até um hospital que não tem recurso. Ele chega lá, se ele tiver sorte, ele vai sobreviver. Porque o que nos oferece é o resto da capital. Os hospitais da região de Torres, de Capão da Canoa e de Tramandaí são verdadeiros locais de despejos, onde vai ter talvez a chance de sobreviver, se tiver sorte de ter ali um médico que veio de fora naquele momento, que está numa UTI, porque a estrutura que tem de saúde no litoral é precária. A segurança pública, Júnior, é a mesma coisa, sobra para nós só o resto. Nessa linha, deputado, eu gostaria que o senhor citasse algumas dentro do nosso tempo, porque eu ainda tenho mais duas perguntas para o senhor e as considerações. Mas nessa linha, quais são as propostas do senhor, propostas do seu gabinete como deputado estadual? Seja por área, como o senhor quiser, fica à vontade. Eu acredito, né, que eu não posso ser incoerente. Se eu acredito de verdade que as pessoas são o que há de mais importante no litoral, é para elas que eu tenho que trabalhar. Então, a questão de uma luta ferrenha para que a gente tenha aqui um hospital regional é o primeiro passo. Serviço de oncologia no litoral, a gente tem que ter cirurgias de grande porte, a gente tem que ter aqui um serviço de neurologia, de cardiologia. Nós temos que parar de perder nossos pais, nossas mães, nossos filhos para a incompetência do Estado. Nós temos que ter aqui leito para quando nasce uma criança e precisa de uma UTI neonatal, a gente não tem que andar com o filho no colo correndo 500 quilômetros pedindo, por amor de Deus, que alguém nos atenda. Nós temos que ter aqui uma voz que diga, né, que a saúde da população do litoral é importante. Nós temos que ter uma voz que diga que a segurança da população do litoral é importante e não só nos 2 meses de verão. Nós temos uma outra bandeira, senhoras e senhores, que é dizer para o governador do estado que o litoral não pode viver de 2 meses. Que nós temos, durante 2 meses, um aumento de população vertiginoso que passa de 100 para 500, de 200 para 700, ou seja, um aumento de mais de 500% durante 2 meses. Por que o recurso do estado não vem na mesma proporção? Se durante 10 meses nós temos menos pessoas, ok. Mas e no verão que nós temos mais, por que não vem mais recurso? Nós temos que pensar também, não só na questão da saúde, nós também temos que pensar na questão da proteção dos nossos filhos. O que o Estado oferece para o adolescente, para o jovem que quer ser inserido no mercado de trabalho? Cursos de qualificação, de preparação da criança, do adolescente, né? Pegar um filho com as escolas com turno integral, proteger das drogas, proteger das violências enquanto criança, preparar ele para o mercado enquanto adolescente e proteger ele 24 horas. Como é que se faz isso? Escolas com turno integral, fundações que possam fazer trabalhos em parceria com os municípios e com o Estado. Nós temos que olhar para nossas crianças, para nossa adolescência. Nós temos que fazer com que os filhos do litoral não saiam daqui por falta de opção. É possível? É. Nós temos que parar de ser submisso, parar desse coitadismo, ir lá no Estado e cobrar aquilo que eles têm que fazer. Então, o Pardal tem este compromisso de ser a voz do litoral, a voz que diz aquilo que a gente precisa. É isso que eu compreendo que seja o meu papel, Júnior. Estou conversando com o candidato a deputado estadual, Valmir Pardal, e o próximo ponto é como o candidato convencer, nesse tempo que a gente está vivendo, o eleitor a votar em tempos sem crédito no político. Ele tem que entender que a política é um mal necessário. Se ele não votar, ele está permitindo que os que votam decidam o futuro dele. Eu acredito, Júnior, que nós gaúchos e nós brasileiros somos inteiramente alienados politicamente. Porque nós fomos ensinados, quando o Império, que o rei tudo sabia e o rei tudo podia. Depois nós criamos a República e pensamos que o presidente tudo sabia e que o presidente tudo podia. Depois tivemos os militares que tudo podiam e tudo sabiam. E o povo sempre ficou em segundo plano.
Só que hoje chegou o momento da população acordar e compreender aquilo que eu disse antes. No Estado democrático, no sistema que a gente vive político, ou seja, o eleitor é quem decide. Nós temos que acreditar e fazer com que isso aconteça. Para que a população vá para as urnas votar, elas têm que entender o que elas estão perdendo se não for votar. Elas estão perdendo a oportunidade de transformar a realidade da região. Elas estão perdendo a oportunidade de mudar o futuro dos seus filhos e filhas por sua omissão, por sua preguiça de pensar, por sua preguiça de entrar na internet e olhar o perfil dos candidatos, por sua preguiça de compreender a política. Porque se o gaúcho soubesse de 10% do que ele sabe de futebol, nosso país era outro. Então nós temos que ter pela política a mesma compreensão. Ou seja, se eu não votar, alguém vai votar. E esse alguém vai decidir os rumos da minha cidade, da minha região, do meu estado nos próximos 4 anos. Então o pai, a mãe, o filho que está agora nos ouvindo, ele tem que entender que ele tem uma possibilidade de mudar essa realidade. Mas não votando por presentinho, não votando por agradinho, votando porque ele realmente enxerga naquele candidato uma pessoa capaz de fazer aquilo que ele precisa que seja feito. Então eu acho que com isso, Júnior, com essa consciência, o eleitor da nossa região vai lá e vai votar e vai nos ajudar a mudar a realidade da região. Chega dessa política de conveniência, chega com essa política de mesmice. Eu acho que o povo está cansado dessa postura, né, de pessoas que se locupletam, pessoas que pegam a coisa pública e pensam que é sua e se beneficiam sozinhos e não transformam a sociedade. Acredito que a política é uma ótima ferramenta de transformação social, Júnior. Quais candidatos o senhor apoia e por quê, se quiser também justificar, dentro do nosso tempo, ainda há tempo, para deputado federal, para senador, governador e presidência? Eu tenho um compromisso com o deputado Carlos Gomes, porque ele é um deputado federal atuante, ético, comprometido com a família, comprometido com as coisas que são importantes para nós. Quanto a governador do estado, eu não estou comprometido com ninguém. Eu acredito que a população é que tenha que avaliar se acha que este está bom, se o outro é melhor. O que ele tem que fazer é pensar se o candidato atende às suas demandas, às suas necessidades. Eu, particularmente, não vou opinar sobre candidato a governador do estado, não vou opinar sobre presidente da república, porque eu não me sinto no direito de invadir a consciência de ninguém. Eu tenho que aqui falar do que eu posso fazer. Por quê? Porque eu não sou avalista de ninguém. Eu vou vir aqui pedir voto para um candidato a governador que depois vai virar as costas para mim e para a minha população? Não, não. Ele que vem aqui e se comprometa olhando no olho do povo e diga o que ele tem para oferecer para o povo do litoral. Eu não vou ser porta-voz de ninguém. Eu sou porta-voz das minhas propostas, do meu compromisso e do compromisso que o meu eleitor quer que seja feito. Então, eu acredito que o deputado, senador, nenhum. A única indicação que eu digo é deputado federal Carlos Gomes. É um sujeito do bem que pode contribuir muito para o litoral. Né? E o Pardal, que está aqui, nasci e me criei aqui na região, sei das nossas necessidades, sei daquilo que nós precisamos e sei quem realmente é importante. Eu estou do lado de quem tem menos. Numa briga entre o estado e a região, eu fico com a região. Numa briga entre o prefeito e a população, eu fico com a população. Numa briga entre o vereador e o eleitor, eu fico com o eleitor. Sempre. Sempre do lado de quem tem menos. Desta forma eu não vou errar, Júnior, porque quem tem menos é que precisa de ajuda. Candidato a deputado estadual, Valmir Pardal, da cidade de Torres, conversando com a gente. Nesse minuto final, eu vou deixar para as considerações finais, para o senhor ficar à vontade, e claro, dentro da regulamentação daquilo que determina o Tribunal Eleitoral, que os candidatos tenham os conhecimentos, à vontade nesse minuto, nesses instantes finais que a gente tem aqui, desses 20 minutos disponibilizados para os candidatos. Júnior, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Dizer que é importante esse trabalho que vocês estão fazendo de oferecer para o eleitor um conhecimento sobre os candidatos.
Segundo, dizer para os ouvintes que eles prestem atenção no que eles vão fazer no dia 7. Que eles votem de acordo com o coração e com a consciência deles. Que eles saibam verdadeiramente o que é importante para eles. Que a gente tem a condição de melhorar a nossa região. Que nós temos a condição de ser mais feliz. Que nós temos a condição de ter mais qualidade de vida. Mas, para isso, a gente precisa mudar a forma de olhar para a política. A política ela não é soberana, a política é o meio. E o meio tem que ser usado. Então, fica aqui um pedido para os eleitores do litoral, da nossa região, que pensem que alguém aqui de perto tem mais oportunidade de ajudar, de contribuir, do que alguém lá de longe. Que alguém que olha para eles como um igual tem mais chance de tratar as coisas de uma forma mais humana. E que o papel que eu quero fazer como deputado estadual é esse: representar as pessoas naquilo que é importante para elas, valorizar a vida das pessoas, cuidar da saúde das pessoas, cuidar para que as pessoas tenham oportunidades igual de prosperar, né, e de evoluir e de serem felizes. É esse o meu compromisso. Muito obrigado a todos, né, Júnior? Principalmente a ti por esse trabalho magnífico que tu está fazendo aí, tá certo? Obrigado, candidato Valmir Pardal, foi o nosso único entrevistado do Fala Guimarães, que conversa com os candidatos a deputado estadual e federal.